Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Senhor meu Deus, a Tua palavra ela está aberta diante de nós. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor tem uma revelação para as nossas vidas na noite de hoje, ó Pai. Então, Espírito Santo, toma a minha vida, que eu venha sendo um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai amado. Que eu venha falar somente aquilo, Senhor meu Deus, que o Senhor já tratou comigo, somente aquilo que o Senhor colocar na tábua do meu coração. Que não venha sair nada de mim, Senhor meu Deus, mas que venha sair do Senhor, ó Pai. Esse ambiente é Teu. Nós te damos liberdade, Senhor meu Deus, para fazer aquilo que o Senhor apraz. Louvado seja Teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela Tua palavra? Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa passagem, ela também é conhecida como a grande comissão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele já vinha vindo na terra, ele já tinha sofrido, padecido, ele já havia pregado, ele já havia curado pessoas. E depois de morrer, ao terceiro dia, ele ressuscita, ele aparece para cerca de 500 pessoas, num intervalo de 40 dias, com evidências que são comprovadas, incontestável a aparição de Jesus. Então agora, Jesus ele chama os seus 12 discípulos e ele entrega a eles, comissiona a eles, para que eles pudessem e agora cumprir o ID do Senhor, para que agora eles pudessem ser a testemunha de Jesus Cristo. Só que antes deles saírem para ser testemunha de Jesus, Jesus dá uma ordenança para eles: olha, recebei o Espírito Santo, recebei o poder, e depois vocês sim sairão para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Porque antes de nós sermos testemunha, o Senhor Jesus ele pede para que nós venhamos esperar o poder, o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque, amados, aqui na nossa igreja nós temos todos os pastores, todos os ministros, eles têm uma só voz, um só direcionamento, que é a gente falar daquilo que a gente vive. A maior pregação e a melhor pregação que eu e você podemos fazer ou falar é o nosso próprio testemunho. E quando Jesus diz para eles: olha, não ausenteis de Jerusalém, ficai-vos aqui, até que vocês sejam revestidos de poder e de autoridade. Aí então vocês vão ser a minha testemunha. O que o Senhor estava propondo para eles? Antes de vocês ser testemunha, seja revestido de poder e de autoridade. Recebam o Espírito Santo. Se nós formos ver o cumprimento dessa promessa de Jesus, receber o Espírito Santo, vai acontecer no capítulo seguinte 2, com a descida do Espírito Santo, e no Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre eles, os envolve eles de poder e de autoridade, e aí então eles começam a testemunhar ao Senhor. Mas quando o Senhor fala isso para mim e para você, recebeis poder, eu quero dizer para vocês que o Senhor queria que eu e você experimentasse o poder do Espírito Santo agindo primeiro em nós, antes de nós sairmos pregando para outras pessoas. Primeiro, eu e você precisamos ter experiências com o Senhor. Primeiro, eu e você precisamos sentir essa ação do poder do Espírito Santo em nossas vidas, para depois nós podermos ser
testemunha do Senhor. O que vai nos credibilizar, o que vai nos habilitar a sermos testemunhas de Jesus, primeiro, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Como? Agindo primeiro em nós. Nós é que temos que viver, primeiramente, os sinais, os prodígios, a maravilha que o Senhor vai falar. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então nós primeiro temos que viver os sinais do Senhor, para depois sairmos para pregar o testemunho de Jesus. O que caracteriza uma testemunha na original? Uma testemunha é uma pessoa que ela viu, ouviu, presenciou algum fato. Isso é que caracteriza uma testemunha. Agora, quando o Senhor fala essa palavra, Ele fala para os apóstolos. Os apóstolos viram Jesus, ouviram de Jesus, estavam presentes com Jesus. Mas e nós, que não estávamos lá, que não vimos e que não ouvimos? Como que nós vamos sermos credibilizados como testemunha de Jesus Cristo? Através do Espírito Santo, através do poder dele agindo primeiramente em nós. Para que vocês possam entender, vou dar um exemplo bem prático. Se eu falar de cura, eu, graças a Deus, nasci com uma saúde muito boa, não sofri nenhum acidente, não precisei de uma intervenção do poder do Espírito Santo na minha vida através de cura, graças a Deus por isso. Mas se eu pregar sobre cura, sobre a sua vida, e eu abrir a palavra do Senhor, que a própria palavra já é um testemunho, e eu falar para você: olha, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um leproso, Jesus curou um homem cego, Jesus curou uma mulher de fluxo de sangue. Se eu pregar para você através da Bíblia, você vai até acreditar no meu testemunho. Mas se eu chamasse a pastora Deise e ela chegasse aqui e ela começasse a pregar: olha, Jesus cura, eu estava numa cama quase entrevada, numa cama não, no sofá, quase entrevada, mas o Senhor foi lá, me curou, me restaurou. O diagnóstico do médico é que eu ia ficar com o joelho entrevado. Vem cá, qual testemunho vai ter mais credibilidade? O meu ou dela, que viveu os sinais e os prodígios, as maravilhas? Não é o dela? Se eu pregasse para você falando: olha, Jesus, ele abre a madre, Jesus, ele faz a estéril dar a luz, e eu abri a palavra do Senhor, e eu trazer vários textos bíblicos para você, você vai até acreditar no que eu estou falando, no meu testemunho. Mas se por acaso subisse a pastora Randra, subisse o pastor Charles aqui e comece a falar: Jesus, ele abre a madre, ele dá o filho para a estéril. Se ela subisse aqui e começasse a pregar sobre isso, qual testemunho teria mais credibilidade? O meu ou dela, que vivenciou o poder do Espírito Santo sobre a vida dela? Então, quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos e para nós: não ausentei de Jerusalém, espera o revestimento do poder, antes de serem a minha testemunha, o Senhor está falando sobre isso, sobre eu e você vivemos uma intervenção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre eu e você temos habilitação, passarmos por situações aonde nós vamos ver Jesus através do Espírito Santo, através do poder dele agindo sobre as nossas vidas. Isso é que vai nos habilitar a pregar para as outras pessoas. Isso é que vai nos habilitar a testemunhar acerca de Jesus, e as outras pessoas vão olhar para nós e crer. A principal proposta do Espírito Santo em nós é fazer o quê? É nos transformar em uma pessoa melhor. A Bíblia nos diz isso, que ele é aquele quem convence o homem do juízo e do pecado. Então a principal proposta do Senhor, do Espírito Santo,
do poder dele sobre as nossas vidas é de primeiramente nos transformar em uma pessoa melhor. E aí então saímos para testemunhar aquilo que ele fez na nossa vida. Se eu e você não tivermos essa habilitação, se eu e você não tivermos essa experiência com o Senhor, nós podemos até testemunhar, mas o nosso testemunho vai ficar meio falho. Por isso, precisamos da habilitação, do poder do Espírito Santo para ser testemunha. Deixa eu falar algo. Mulher, sabe quando o seu marido vai vir para a igreja? Quando ele olhar para você e ele ver a transformação do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando ele olhar para você e ver que você foi transformada pelo Espírito Santo, aí então ele vai vir para a igreja. Homem, pai, mãe, sabe quando o seu filho, o seu esposo vão vir para a igreja? Quando eles olharem para você e ele vê o poder do Espírito Santo agindo na tua vida. Quando ele olhar para você e não ver mais aquela pessoa que você era antes da conversão, aí ele vai vir, porque o seu testemunho vai ter bagagem, o seu testemunho vai ser verdade sobre a vida deles. Irmão, hoje nós vivemos numa época onde se falar de Jesus, da palavra do Senhor, aqui no Brasil pelo menos, é em todo lugar, irmão. Você abre o celular, tem as Sagradas Escrituras, tem sempre um testemunho, alguém falando de Jesus. Você liga a televisão, tem sempre um canal que vai estar dando um ensinamento falando de Jesus. Liga o rádio, tem sempre uma estação de rádio tocando um louvor, falando de Jesus. Você sai na rua, na esquina da tua casa, tem uma igreja, alguém vem com um folheto, olha, Jesus te ama. Então, meu irmão, por que muitas vezes as pessoas não vêm? Por quê? Porque não é do muito falar, mas é de ver. A palavra vai falar que a multidão que nos cerca, ela espera pela manifestação da glória de Deus que há em nós. O que eles querem ver não é ouvir falar, eles querem ver o nosso transformar. Eles querem ver eu e você transformados. O nosso testemunho maior é aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então, antes de pregarmos, temos que ser, temos que viver o testemunho de Jesus em nossas vidas. Essa palavra testemunha é para mim e para você, irmão. Eu e você temos que ser a testemunha de Jesus Cristo. Eu e você. Quando ele fala isso, essa palavra não está contida somente para aquele tempo. É uma palavra atemporal. Então eu e você também, que hoje estamos vivendo esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas, nós que estamos sendo transformados, hoje temos essa incumbência de sermos testemunha de Jesus. Jesus veio, ele pregou sobre o reino. Mas antes dele subir, ele disse para os seus discípulos: agora é com vocês. Ide e sejam a minha testemunha. Jerusalém, Samaria e Judeia. Sejam a minha testemunha. Como? Falando? Não. Sendo. Vivendo. Sendo a testemunha de Jesus. Essa palavra que ele fala, recebei poder. Poder, traduzido é dínamo, da onde é extraído dinamite. Quando eu e você recebemos o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós recebemos um poder, uma dinamite. Irmão, não existe outra função para dinamite a não ser explodir. Você não usa dinamite como vela. Alguém usa dinamite como vela? Eu não uso. Você não usa dinamite como carvão no churrasco? Alguém usa dinamite como carvão no churrasco? Não. Dinamite serve para explodir. Então, irmão, quando você recebe esse poder, esse dínamo sobre a tua vida, ele tem que explodir sobre a tua vida. Esse poder vai fazer de tudo, para que você viva o propósito do Senhor sobre a tua vida. Esse poder vai fazer de tudo para que você seja uma testemunha de Cristo. Então,
Se você estiver enfrentando algum problema, como a palavra diz, os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Pode ter certeza que essa dinamite, esse poder, o Espírito Santo, ele vai fazer de tudo para que você venha viver a manifestação do Senhor sobre a tua vida. Quem crê nisso? Quem crê? Eu creio, irmão. Eu creio. Esse poder, essa dinamite vai fazer de tudo para que você experimente da graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. Mas por outro lado, quando eu e você deixamos de querer viver isso, queremos deixar de ser uma testemunha, essa dinamite também vai fazer de tudo para que eu e você venhamos cumprir o nosso propósito. Irmão, eu lembro na palavra de Jonas, recebeu um poder cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus sobre a sua vida. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai pregar para os ninivitas, fala que a maldade deles subiu até mim. Jonas olha e fala: não, esse povo ruim, eu vou pregar para eles? Vou nada, eu vou fugir para Tarso. E abandona o propósito. Vai para Tarso, pega um navio, está lá no fundo do navio, descansando, nem se lembra mais do do que o Senhor mandou ele fazer, está lá, toda a vontade. Aí o Senhor, a palavra diz que ele sopra um vento, mas o Senhor sopra um vento, e esse vento sopra, faz umas ondas, faz uma tempestade, e Jonas, que estava lá no fundo do navio, no porão, é descoberto. Os homens falam, ele confessa: esse vento é por minha causa, é por causa do meu Deus. Os homens lançam Jonas no mar, um grande peixe vem e engole Jonas. Quando ele está no ventre do peixe, ele começa a pedir misericórdia para o Senhor. Ele se lembra da misericórdia do Senhor. Ele se lembra que da mesma maneira que o Senhor tem misericórdia por ele, teve misericórdia pela vida dele, o Senhor também quer ter misericórdia pelas vidas dos ninivitas. Da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia pela tua vida, o Senhor quer ter misericórdia pelos que estão lá fora. Então nós não podemos abandonar o esse propósito do Senhor. Ele vai fazer de tudo para que eu e você venhamos viver o do Senhor. Eu me lembro do povo judeu, quando ele sai da terra do Egito, e ele sai com um propósito. Egito é o mundo, é sistema. Ele sai debaixo de um sistema, sai do mundo com um propósito, rumo uma terra que mana leite e mel, rumo uma terra prometida. Mas só que quando eles estão indo rumo à terra prometida, com uma promessa, eles encontram um deserto, e o Senhor, vendo que eles estavam cansados da caminhada, fala: descansam aqui, esperem. Mas só que muitas vezes nós somos como esse povo. Chegamos num lugar de descanso, tem água? Tem. É só tocar na pedra que ela libera água. Tem sombra? Tem. Tem uma nuvem de refrigério. Mas tem comida? Tem. Tem pão todo dia de manhã. Mas só pão não, tem carne também. O Senhor manda a cordoniza. Mas é frio? Não, tem uma coluna de fogo que o Senhor coloca sobre nós. Tem pão, tem água, tem coluna de fogo. Vamos ficar por aqui. Aí o povo que estava no deserto, num lugar que era somente para descansar e depois continuar caminhando, já queriam habitar no deserto. Tá bom aqui, tá bom aqui. Muitas vezes nós somos que nem esse povo. O Senhor nos tira do Egito, debaixo de um propósito. O Senhor nos tira rumo a um propósito, uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas nós começamos a caminhar, encontramos um lugar de descanso, nós queremos habitar. O Senhor manda dizer para pessoas aqui: Ele não te tirou do Egito, do mundo, para você habitar no deserto. O Senhor tem um propósito para a tua vida, uma terra que mana leite e mel. Muitas vezes nós queremos habitar nessas terras, sabe? Saímos do mundo, estamos necessitados. O Senhor abre uma porta de emprego, uma porta, é um escape, mas nós entramos por essa porta. Tá dando para pagar o aluguel?
Está dando para comer? Está dando para pagar água e luz? Tá bom. E o Senhor tendo algo maior para nós lá na frente, e nós querendo ficar numa terra de descanso. O Senhor falou para mim que às vezes tem pessoas que fazem de ministério eclesiástico na igreja um deserto de moradia. E o Senhor não te tirou do mundo para ficar num deserto de moradia. O Senhor te tirou com um propósito: te levar a uma terra que mana leite e mel. E muitas vezes nós queremos ficar no deserto, morando num deserto. E o Senhor pergunta para nós nessa noite de hoje. Então o Senhor falava comigo: quando nós estamos para um propósito, esse dínamo, esse poder vai fazer com que nós venhamos viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor vai falar lá em Hebreus 13, 12. Vai falar que aos Hebreus 13, 12. É por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, pereceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Escuta, o que significa isso? Assim como Jesus veio, assim como Jesus saiu para fora da porta, ou seja, deixou o teu poder, deixou toda a tua glória, assim como ele se fez de maldito por amor de mim e de você, assim como ele derramou sangue pela minha e pela tua vida, também agora importa que eu e você venhamos sair e levar o mesmo vitupério que ele levou. Importa que eu e você agora venhamos se sacrificar por amor do testemunho de Jesus Cristo. Se nós formos ver no original, essa palavra testemunha significa Marte. Testemunha é Marte. O que é Marte? É uma pessoa que entrega a sua vida pelo amor do seu próximo. Foi o que Jesus fez. E é o que Ele propõe para mim e para você. Sermos Marte, sermos testemunha pelo amor do teu santo nome. Que eu e você venhamos ser mártires na vida de outras pessoas. Que eu e você venhamos ser mártires na vida dos nossos irmãos. Pessoas estão aí fora sedentas, precisando de testemunho, precisando de mártires. Pessoas que estão dispostas a deixar o teu conforto, dispostas a deixar, sabe, aquilo que te agrada, a vontade da carne, para poderem levar o evangelho para elas. Isso é ser mártir na vida de outras pessoas. É deixarmos de lado aquilo que nós, o desejo da nossa carne, e venhamos fazer aquilo que o Senhor quer que eu e você venhamos ser testemunha de Cristo. Assim como o Pai trabalhava no Velho Testamento, o Filho também trabalhava no Novo. Se nós formos ver os próprios apóstolos, quando eles receberam esse poder, essa autoridade, esse dínamo sobre a vida deles, eles começaram até a sair, a evangelizar, a pregar, mas eles tiveram grande dificuldade de entender que esse testemunho deveria ser levado para todo o mundo. Havia muitas questões acerca de: será que isso é para eles, os gentios? Será que os gentios precisam ser circuncisados ou não? Havia muitas questões sobre isso. Então, os apóstolos, eles tiveram grande dificuldade. Mas se nós formos ver, a época que a igreja mais cresceu na história bíblica, na história da igreja, a época que a igreja mais cresceu foi quando a igreja foi perseguida. Quando Nero se levanta e começa a perseguir os cristãos. Quando o próprio apóstolo Paulo pega cartas, na época como Saulo, pega cartas com principais e começa a perseguir os apóstolos. Então eles que estavam ali em Jerusalém começaram a se expandir, começaram a sair, pregar em outros lugares. Então a igreja foi crescendo. Irmão, não estou falando que é, mas não parece algo providencial do Senhor que eles fossem perseguidos para que o evangelho começasse
a ser expandido? Não parece, irmão? Não parece que o Senhor permite que aconteçam essas coisas nas nossas vidas, para que nós venhamos se mexer do local onde a gente está, e nós passamos a cumprir o propósito do Senhor? Talvez você possa estar passando por um momento de tribulação, talvez você possa estar passando por um momento difícil, e você está falando, é o diabo que está me atribulando, é o diabo que está me testando. É diabo nada, irmão. É o Senhor permitindo, para que você venha sair do seu mundinho e sair para fora, levando o testemunho de Jesus sobre a tua vida. Quando isso aconteceu, os apóstolos saíram levando o testemunho de Jesus Cristo. Muitas vezes é o Senhor nos testando, nos provando, para que eu e você venhamos levar o testemunho de Jesus Cristo. Se nós formos ver, o livro de Atos, ele tem 28 capítulos. Desses 28 capítulos, os apóstolos, os 12, vão aparecer até o 11º, o 12º. Depois disso, só vai falar de Paulo. Só vai falar do apóstolo Paulo e as suas viagens missionárias. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto mais eu me doar, quanto mais eu buscar a cumprir o ID do Senhor, mais longe o Senhor vai me levar. Quanto mais eu me propor a ser um mártir, a ser uma testemunha de Jesus, mais Ele vai me impulsionar, mais poder e autoridade Ele vai me dar, para que eu chegue em lugares altos. Foi o que aconteceu na vida de Paulo. Se nós formos ver quem era Paulo, Paulo era um homem ruim, um homem que perseguia os cristãos. Mas quando teve um encontro com Jesus, o Senhor Jesus fala para Ananias: vai lá e ora por Paulo, porque este é um vaso escolhido por mim. Sabe o que eu aprendo, irmão? Quanto mais ruim a pessoa é, mais ela é escolhida do Senhor. Sabe por quê? Quando ela se converter, o testemunho dela vai servir para que outras pessoas venham e adorem ao Senhor. Então, quanto mais ruim, quanto mais brabão, quanto mais bicho solto, é esses que o Senhor fala: esse é um vaso escolhido para mim. É dessa maneira, irmão. E quando Ananias sabe que é Saulo, que é Paulo, ele fala: não vou lá não, vou orar por esse cara, eu conheço os feitos dele. E o Senhor fala: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. E outra, Paulo vai saber o quanto importa padecer pelo meu evangelho. Paulo vai saber o quanto importa ser um mártir para ser a minha testemunha. Eu e você, nós precisamos ser testemunha de Jesus. Eu e você precisamos cumprir o ID. O dínamo que há em mim e você, o poder do Espírito Santo, ele vai sempre nos empurrar a vivermos isso, vai sempre nos empurrar a sermos testemunha de Jesus Cristo. Se eu e você pararmos, Ele vai nos empurrar mesmo assim, mesmo que aperte o nosso calo, mas Ele vai fazer com que eu e você se mova do lugar e venhamos ser testemunha de Jesus Cristo. Irmãos, quando as pessoas olham para mim e para você, e ao invés de ela enxergar a gente, ela enxergar Jesus em nós, então nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Quando as pessoas olham para nós, e ao invés de vermos eu e você, elas verem a representação de Jesus através das nossas vidas, nós estamos conseguindo ser mártires, nós estamos conseguindo ser testemunha de Cristo na vida de outras pessoas. Quando o Senhor me fez lembrar disso, eu falei: é isso, é isso. Nós precisamos, irmãos, sermos mártires. Nós precisamos nos martirizar. Nós precisamos
sermos testemunha de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo, que Ele possa trabalhar em mim e em você, fazer de mim e de você, nos transformar numa pessoa melhor, para que quando as pessoas olharem para nós, nós nem precisamos abrir a boca para falar de Jesus, para que elas olhem para a gente e falem: eu vejo Jesus em você. Aí você é um mártir, aí você é uma testemunha de Cristo. Que eu e você possamos ter essa palavra guardada no coração, que eu e você possamos vivenciar isso, que eu e você possamos guardar esses ensinamentos de Cristo, sendo testemunha dele, sendo mártir, que eu e você possamos ter experiências com ele, experiências que vai fazer com que eu e você lá na frente venhamos testemunhar e falar: Jesus fez isso na minha vida, se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também, e as pessoas possam acreditar, as pessoas possam crer no que nós viemos falar, somente através do nosso testemunho, através do nosso posicionamento. Irmão, eu achei lindo isso, sabe por quê? Porque para as pessoas lá fora é fácil você mostrar que você é uma coisa, é fácil você chegar na igreja, mostrar que você é o super santo, é o super top, é o cara, é fácil. Mas para os que estão dentro da tua casa, que te conhecem, para que eles possam ver Jesus, porque dentro da sua casa é o momento onde você se despe, é o momento onde você fica à vontade, é o momento onde você relaxa. E quando um da sua própria casa olha para você e fala: eu vejo Jesus em você, irmão, é isso, testemunha de Cristo. Que eu e você, que os da nossa casa, que os da rua, os de fora, os tanto de Jerusalém, de Judeia, da Samaria e de toda a terra possam olhar para nós e ver Jesus em nós, através do meu e do seu posicionamento.